Um outro problema que foi surgindo, que o vesting ajuda a resolver também, é o problema da agência, é o problema da firma. O que é isso? É um problema que envolve conflito de interesse ou não alinhamento de interesse. Ou seja, o sócio, o dono de uma empresa, normalmente tem um tipo de interesse, que é gerar lucro para aquela empresa, né? E um trabalhador, por exemplo, ou qualquer tipo de stakeholder, pode ter um interesse que seja um pouco diferente ou muito diferente daquela empresa. Tá? Por exemplo, um vendedor comissionado. Um vendedor comissionado, o interesse dele é aumentar a comissão dele. E isso não necessariamente vai aumentar o lucro da empresa, que é o interesse dos sócios fundadores, ou dos sócios em geral. Né? Então pode haver, a depender da atividade, um desalinhamento desses interesses. E isso é chamado de problema da agência ou problema da firma. Como é que você resolve isso? Você faz com que esse stakeholder vire sócio, tenha uma participação societária dentro dessa empresa. Porque a partir do momento que ele vira sócio, ele vai ter interesse alinhado com todos os outros sócios. Vou dar um exemplo besta, mas que vocês vão conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Um funcionário normal, mediano, ele não está muito preocupado com os custos da empresa. Ele está preocupado com o salário dele no final do mês ou com a comissão dele no final do mês. Então é aquele cara que ele sai deixando o ar-condicionado ligado, o computador ligado, luz acesa. A partir do momento que ele ganha 1%, 0,5%, 0,1% dessa empresa, que ele vira sócio e que o ganho dele depende de reduzir custo e aumentar lucro, ele começa a apagar todas as luzes, começa a desligar todos os ar-condicionados, desligar todos os computadores. Por quê? Porque agora ele tem um outro interesse. Ele tem um interesse alinhado, que ele quer ver mais lucro no final do mês e não só o salário dele, não só a comissão dele. Tá? Então, a partir do momento que você traz essa pessoa que tinha um conflito de interesse, que tinha um interesse desalinhado para dentro da sociedade, você alinha interesses. Isso evoluiu no mundo das startups e de diversas empresas em geral para o seguinte, cara, estou começando, tenho um pouco de dinheiro, mas tem um profissional top que ele tem uma sinergia completa com o time, que ele é um dev foda, desculpa o palavrão, que ele vai contribuir muito pra gente, etc e tal, mas cara, eu não tenho dinheiro para pagar o que ele vale no mercado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou pagar um pouco do seu salário, eu sei que você não está recebendo o que você vale no mercado, mas eu vou te pagar um pouco abaixo, ou alguma coisa abaixo, mas eu vou te dar uma participação societária também, para que você tenha interesse alinhado comigo, então você trabalhe vestindo a camisa, sangue no olho, etc e tal, e que para que você possa fazer com que o seu interesse ao trabalhar seja fazer com que essa sociedade cresça, fazer com que o valor da empresa, o valor da startup aumente, porque se o valor da startup aumentar, você vai ser remunerado muito mais, múltiplas vezes mais lá na frente, lá no futuro por isso. Então, como eu não consigo te pagar e como eu quero que você tenha um interesse alinhado comigo, eu te trago para dentro da sociedade. Mas, para evitar o problema do carona também, eu coloco uma cláusula de vesting, que é o quê? Pô, você entra para a sociedade, mas você só vai ter direito a essa participação societária que eu estou te prometendo depois que você cumprir determinado tempo trabalhando aqui, depois que você cumprir determinados gatilhos, depois que você bata algumas metas. Então, vão ter gatilhos que você vai ter que cumprir para que você possa investir ou ser investido da sua participação societária que eu te prometi. Isso é o contrato de vesting, uma cláusula de vesting de atração de talentos e retenção de talentos. Então, tem essa questão do problema da agência da firma, tem o problema do carona. E o vesting entre sócios fundadores, é para evitar pura e simplesmente o problema do carona, para que um sócio não ande ou não tenha benefícios nas costas dos outros.